como estão vocês? Vamos para mais uma tarde letiva, né? Hoje, quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020, já se aproxima o finzinho do nosso, mais um mês do ano, né, gente? E para iniciar nossa tarde, nossa aula hoje, primeiro de português, vamos nos divertir com o conteúdo verbo. Vamos lá? Então vejam bem, o que é verbo? Ano passado nós vivenciamos, não foi? Só que Tia não trabalhou os 3 modos como nós vamos ver este ano, né? Mas hoje Tia vai trabalhar só o modo indicativo, tá certo? Que nós teremos outras aulas sobre verbos, sobre outros modos, e então na quarta unidade nós vamos continuar com o verbo, então Tia não vai passar para vocês os 3 modos ao mesmo tempo. Vamos primeiro revisar o modo indicativo. Então, primeiro, para a gente saber os modos e tempos verbais, o que é verbo? Verbo é uma classe gramatical. É a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. A palavra estado, vocês estão vendo até este ano. A partir do próximo ano, vocês vão estudar com o professor ou professora de português, verbos de ligação. Que os verbos ser, estar, ficar, aparecer, permanecer, que nós estudamos como verbos de estado, na verdade eles são verbos de ligação. É porque as turmas menores, a gente trabalha, nós trabalhamos no caso, com essa nomenclatura de verbo de estado, mas na verdade eles são verbos de ligação, que estão ligando um termo ao outro na oração, certo? Então verbo é a palavra que indica ação, por enquanto estado, que vocês vão ver o verbo de ligação, e fenômeno da natureza, tá certo? A maioria dos verbos indica ação, que é tudo aquilo que nós praticamos, e também os animais. Que quando eu digo o cachorro latiu, o gato miou, o leão rugiu, então rugiu são latir, rugir e miar são verbos. São sons emitidos pelos animais, né, gente? Então, nós, seres humanos, a maior parte dos verbos indicam ação, como correr, estudar, falar, sorrir, brincar, pular, chorar, comer, dormir, acordar, trabalhar, escrever, dirigir, corrigir. Uma grande quantidade de verbos que indicam ação, que é tudo aquilo que nós praticamos, tá certo? Existem também os que são conhecidos com a nomenclatura de estado até agora, até o 5º ano, como Tia falou, a partir do próximo ano vocês vão ver esses verbos de estado com outra nomenclatura, que são os verbos de ligação, na verdade, que são os verbos estar, ficar, aparecer, permanecer, certo? E os verbos que indicam fenômenos da natureza, como trovejou, relampejou, ventou, choveu, certo? Então, são verbos que indicam fenômenos da natureza. Gente, os verbos pertencem a 3 conjugações, certo? Primeira, segunda e terceira. Os verbos terminados, os verbos de primeira conjugação, são aqueles terminados em AR. Exemplo, amar, estudar, chorar, andar, caminhar, trabalhar, entre vários outros, tá certo? Verbos de segunda conjugação são aqueles terminados em em ER ou OR. Exemplo, comer, ler, escrever, ver, pôr, compor, depor, repor, são verbos de segunda conjugação, os terminados em ER e OR. E os de terceira conjugação são os verbos terminados em IR, como por exemplo, partir, sorrir, dirigir, subir, rir, ouvir, entre outros, tá certo, gente? Os verbos também estão divididos em 3 modos, tá certo? Modo indicativo, modo subjuntivo, certo? E o modo imperativo. O modo indicativo, em termos de tempo, é o mais extenso, são 6 tempos. O modo indicativo, ele indica um fato, ou seja, ele traz uma veracidade, uma certeza de uma ação que está sendo praticada neste momento, uma ação que foi praticada no passado e uma ação que será praticada no futuro, que eu penso em praticar no futuro.
Então, o modo indicativo, ele traz, digamos assim, uma certeza. Já o modo subjuntivo, ele traz uma coisa incerta, certo? Por exemplo, se eu encontrar com o Luquinhas amanhã, vamos à praia. Quando eu falar com o Berdinho, vou marcar o trabalho para a gente fazer. Que eu encontre Lulu na praia amanhã. Tomara que eu encontre Lulu na praia amanhã. Então, eu não tenho certeza se eu vou encontrar Lulu, quando é que eu vou ver Berdinho, quando é que eu vou falar com o Luquinhas. Então, o modo subjuntivo, ele traz uma, digamos assim, uma certa incerteza. E o modo imperativo, ele indica uma súplica, um pedido, uma ordem, uma advertência. Por exemplo, Vitor, por favor, Vitor, fecha a porta. Vitor, abra a porta. Vitor, sente-se. Não converse durante a aula. Então, são verbos, certo? No modo imperativo. Abrir, fechar, sentar. Quando eu digo, Vitor, abre a porta, eu estou pedindo. Vitor, por favor, abre a porta. Vitor, feche a porta. Lucas, não converse durante a aula. Então, aí já é uma imposição, certo? Quando eu digo, gente, cuidado. Quando eu digo assim, deixa eu ver um verbo que digo. Preste atenção àquela placa de sinalização ali. Preste atenção àquela placa. Então, o que é que eu vou fazer? O verbo prestar, né? Prestar atenção. Então, eu vou observar, eu estou advertendo. Olha, preste atenção ali na frente, que pode ter um buraco e você cair. Então, o verbo no modo imperativo, ele indica uma advertência, um pedido, uma ordem, certo? Também uma súplica, tá certo? Mas nós não vamos, hoje a Raquel não vai passar todos os 3 modos para vocês, porque é complicado. Verbo é um dos assuntos mais complexos da nossa gramática, certo? Então, Tia vai ficar por esta aula com o modo indicativo, porque o teste já vem na próxima semana, né? Então, nós vamos trabalhar esse assunto também no teste. Então, Tia não vai trabalhar o subjuntivo e imperativo agora, só depois, nem as formas nominais, certo? Como eu falei, o modo indicativo, ele indica uma certeza de uma ação que eu estou fazendo agora. Então, eu estou trabalhando, então eu trabalho. Agora eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham, certo? Ou também algo que eu já fiz, eu trabalhei, tu trabalhaste, ele trabalhou, nós trabalhamos, vós trabalhastes e eles trabalharam. No futuro nós pretendemos o quê? Eu trabalharei, tu trabalharás, ele trabalhará. Nós trabalharemos, vós trabalhareis, eles trabalharão. Então, aqui Tia conjugou o verbo trabalhar no presente. Então, o modo indicativo, ele é composto por 3 tempos. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do pretérito e futuro do presente. Tá certo? Então, um verbo que indica uma ação que vocês gostam muito de fazer. Por exemplo, o verbo lanchar, o verbo brincar. Por exemplo, brincar. No presente do indicativo, eu brinco, tu brincas, ele brinca. Nós brincamos, vós brincais, eles brincam. No pretérito perfeito, eu brinquei, tu brincaste, ele brincou. Nós brincamos, vós brincastes, eles brincaram. No pretérito imperfeito, eu brincava, tu brincavas, ele brincava. Nós brincávamos, vós brincáveis e eles brincavam. No tempo pretérito mais que perfeito, eu brincara, tu brincaras, ele brincara. Nós brincáramos, vós brincareis e eles brincaram. Futuro do presente, eu brincarei, tu brincarás, ele brincará. Nós brincaremos, vós brincareis e eles brincarão. Futuro do pretérito, eu brincaria, tu brincarias, ele brincaria. Nós brincaríamos, vós brincarias, eles brincariam. Tá certo, gente? Então, são 6 tempos que compõem o modo indicativo dos verbos.
tá certo? Então, aqui nesse cartaz nós temos o verbo tomar, que é um verbo de primeira conjugação. Lembrando, todos os verbos terminados em AR pertencem à primeira conjugação. Depois, nós temos aqui, de segunda conjugação, o verbo beber, que são todos aqueles que terminam em ER ou OR. Beber, comer, escrever, pôr, compor, repor. E aqui nós temos um exemplo de terceira conjugação, que é o verbo partir, que são aqueles que terminam em IR. Partir, sorrir, dividir, dirigir, corrigir, entre outros. Tá certo, gente? Então agora a tia Raquel vai tirar o cartaz para que nós possamos observar a presença de alguns verbos na composição de frases e texto. Então, a tia vai falar sobre a pessoa, as pessoas e o número, tá certo? Primeira pessoa, primeira, segunda e terceira pessoas do singular, primeira, segunda e terceira pessoas do plural, tá certo? Pronto? Vamos agora destacar aqui em 2 estrofes de uma poesia, certo? A poesia que tem como título A Cachorrinha Olha os Cães Vadios, certo? Que não tem imagem da cachorrinha, certo? Colocou 2 crianças para que o quadro não fique lambido. A cachorrinha é esta aqui, ó, gente. Tá certo? Então, A Cachorrinha Olha os Cães Vadios. É um poema com 5 estrofes. Tá certo? Como o quadro não comporta as 5, as outras 3 ia ler depois, tá certo? Então, a menina leva na mão a sua cachorrinha. Não deixa que ela corra atrás de bolas e meninos. É uma cachorrinha de raça, dessas de nobre casta. A palavra casta aqui, nesse caso, fazendo referência aos animais, se refere a um animal uma espécie animal ou vegetal que pertence a um grupo, né, de espécies digamos assim, notável, de importância, certo? Que contém características semelhantes herdadas por hereditariedade, herdadas dos pais, tá certo? Então, aqui, casta significa que é uma cachorrinha que tem as características que ela herdou dos seus pais, ou seja, esses cães de raça nobre, aqueles cães que são caros, tá certo? Então, é uma cachorrinha de raça dessas de nobre casta, certo? Que se pagam muito caro nos canis sofisticados. Aí, continuando. E por isso a menina a leva como se ela fosse uma relíquia. Não deixa que ela pule e nem se enrole no chão. Qualquer sujeira que apareça, a menina fica apreensiva e a leva para casa, para um banho e repreensão. E a cachorrinha de lindo laço de fita no pescoço, olha com inveja o alvoroço que fazem os cães vadios. Porque essa expressão cães vadios é que esses cães vivem soltos, livres nas ruas, eles podem brincar, correr, e ela vive presa na corrente por ela ser uma cadelinha de raça nobre. Então a sua proprietária tem todo cuidado para que ela não se suje de poeira, para que ela não pise, enfim. Então ela não tem a liberdade que os outros cães, que aqui o poema diz que são vadios, tem, porque os outros podem correr à vontade, viver livre na natureza. E ela é presa, porque por ser de raça nobre, por ser uma cadelinha de raça cara, certo? Então a proprietária tem todo cuidado com ela. Então ela vive na coleira, não pode correr, não pode se sujar, enfim, tá certo? Então vamos para. Então esse poema, gente, é de José Eduardo. Tá certo? Ele foi composto já faz um tempinho, no ano de 1985. Então, vamos agora destacar aqui nessas 2 estrofes, né, do poema, né, da poesia, os verbos. Então, aqui, a menina leva na mão, ó, verbo levar, tá certo? A menina leva na mão, então ela leva. Então, como tia falou, então os verbos, eles pertencem, no caso, são as 6 pessoas. Primeira, segunda e terceira pessoas do singular, primeira, segunda e terceira pessoas do plural. Então, primeira pessoa do singular, eu levo. Segundo, então aqui o verbo leva, então a menina leva, então o verbo levar
Verbo de primeira conjugação, termina com a R, levar. Então, aqui não tem R porque está no tempo presente, na terceira pessoa do singular. Ou seja, eu levo, tu levas, ele ou ela leva. A menina, eu posso substituir o substantivo menina pelo pronome ela. Quando nós vivenciamos lá atrás os pronomes pessoais, do caso reto, não é, gente? Os pronomes pessoais se referem às pessoas. Então, eu posso dizer, em vez de dizer a menina leva, eu posso passar ela leva, ela, terceira pessoa do singular, pode ser ela ou ele. Se fosse o menino, seria ele, certo? Então, ela leva na mão, a menina leva na mão a sua cachorrinha. Não deixa, então, deixa, o verbo deixar, não deixa que ela corra, verbo correr. Então, o verbo deixar é um verbo de primeira conjugação. E aqui se encontra no tempo e no modo imperativo, não deixa. No imperativo negativo, tá certo? Ela não deixa. Então, imperativo negativo. Aqui, o verbo correr. Então, deixar é um verbo de primeira conjugação e também na terceira pessoa. Ela não deixa, na terceira pessoa do singular. Ela não deixa, tá certo? A cachorrinha correr. Então, aqui, que ela corra. Então, aqui, o verbo correr está no modo subjuntivo. Que eu corra, que ela corra, que ele corra. Que eu corra, que tu corras, que ele corra, ou ela. Que nós corramos, que vós correis, que eles corram. Então, aqui, o verbo correr, não é? É um verbo de segunda conjugação, que também está na terceira pessoa do singular. Ela, né? A cadelinha, porque a cadelinha não corra, certo? Depois, não deixa que ela corra atrás de bolas e meninos. É uma cadelinha de raça dessas de nobre casta, que se pagam, o verbo pagar, certo? Ó, verbo pagar, verbo de primeira conjugação, tá certo? Os pilotos estão não ajudando em nada aqui. Verbo pagar de primeira conjugação, então, certo? Então, aqui, o verbo pagar, aqui no caso, que se pagam, então, aqui, o verbo pagar é o verbo de primeira conjugação. Não que se pagam muito caro nos canis sofisticados. Então, aqui nós temos os verbos levar, deixar, correr e pagar. Temos 4 verbos nessas 2 estrofes. Tem mais, mas como o quadro não comporta, não tem espaço para te escrever as 5 estrofes, tá certo? Então não tem como te destacar outros verbos. Então, como eu falei, os verbos, para nós conjugarmos os verbos, precisamos trabalhar com os pronomes pessoais retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Eu, para a primeira pessoa do singular. No caso aqui, verbo levar, eu levo. Segunda pessoa do singular, tu levas. Terceira pessoa do singular, ele ou ela leva. Primeira pessoa do plural, nós levamos. Segunda pessoa do plural, vós levais. E terceira pessoa do plural, eles ou elas levam. Então, aqui o verbo levar te conjugou no tempo presente do modo indicativo. Eu levo, tu levas, ele leva. Nós levamos, vós levais e eles levam. Certo? No tempo pretérito imperfeito, eu levei, tu levaste, ele levou. Nós levamos, vós levastes, eles levaram. No pretérito imperfeito, eu levava, tu levavas, ele levava. Nós levávamos, vós leváveis e eles levavam. No tempo pretérito mais que perfeito do modo indicativo, eu levara, tu levaras, ele levara. Nós leváramos, vós levareis, eles levaram. Tá certo? No futuro do presente do modo indicativo, eu levarei, tu levarás, ele levará. Nós levaremos, vós levareis, eles levarão. E no futuro do pretérito, eu levaria, tu levarias, ele levaria. Nós levaríamos, vós levarias e eles levariam. Então, são os 6 tempos que compõem o modo indicativo dos verbos. Verbo levar, um verbo de primeira conjugação. Tá certo? Pronto, gente, para encerrar nossa aula de hoje sobre verbos,
Vamos agora destacar nestas frases os verbos e identificar o tempo e a pessoa em que eles se encontram, tá? Vamos lá. Eles comeram as uvas. Qual é o verbo aqui, pessoal? Comeram, certo? Quem comeu as uvas foram eles, ó. Então, comeram, o verbo comer, verbo de segunda conjugação, certo? O tempo, pretérito perfeito, certo? Terceira pessoa do plural. Eles comeram, poderia ser também elas comeram. Então, comeram, verbo comer, no verbo de segunda conjugação, no tempo, pretérito perfeito, do modo indicativo, terceira pessoa do plural. Eles. Segunda frase. João escrevia uma poesia por semana. Qual é o verbo, gente? Escrevia. Verbo escrever. Verbo de segunda conjugação também, no modo indicativo, certo? Sendo que ele está no tempo pretérito imperfeito. Eu escrevia, tu escrevias, ele escrevia, nós escrevíamos, vós escrevias, eles escreviam. Então, João escrevia, João, eu posso substituir o substantivo João por ele. Então, ele escrevia uma poesia por semana. Então, o verbo escrever no tempo pretérito imperfeito, terceira pessoa do singular. Aqui, terceira pessoa do plural, o verbo comer, e aqui o verbo escrever na terceira pessoa do singular. Ok? Ele, João, posso substituir por ele. Agora, Patrícia partira às 5 da manhã, certo? Então, Patrícia partira às 5 da manhã. Qual é o verbo aqui nesta frase, gente? O verbo partir, certo? Um verbo de terceira conjugação, sendo que ele está conjugado aqui no tempo pretérito mais que perfeito. Patrícia, eu posso substituir por ela. Então, ela partira. Então, ela, terceira pessoa do singular, o verbo partir no tempo pretérito mais que perfeito. Eu partira, tu partiras, ele partira, nós partiramos, vós partireis, eles partiram. Tá certo? Agora, próxima frase. Nós encontramos Lulu no cinema. Olha, Lulu tá muito chique no cinema. Lulu, presta atenção, menina. Então, ó, nós encontramos Lulu no cinema. Qual é o verbo desta frase? Encontramos, certo? O verbo é encontrar, verbo de primeira conjugação, certo? Então, aqui, eu encontrei, tu encontraste, ele encontrou. Então, o verbo é encontrar, no tempo pretérito perfeito, certo? Primeira pessoa do plural, nós. Certo? Nós encontramos. Então, eu encontrei, tu encontraste, ele encontrou. Nós encontramos, vós encontrastes e eles encontraram. Tá certo? Verbo encontrar, de primeira conjugação, certo? No tempo pretérito perfeito, certo? Do modo indicativo. Primeira pessoa do plural. Agora, eu gosto de salada de frutas. Qual é o verbo? Gosto, verbo gostar. Verbo de primeira conjugação, certo? No tempo presente, do modo indicativo, primeira pessoa do singular. Eu gosto, tu gostas, ele gosta. Nós gostamos, nós gostais, eles gostam. Certo? Depois, cantaremos uma linda canção. Qual é o verbo desta frase? Cantaremos, é o verbo cantar, verbo de primeira conjugação, certo? No tempo futuro do presente, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão, tá certo? Então, o verbo cantar, um verbo de primeira conjugação, conjugado no futuro, no tempo futuro do presente do modo indicativo, e aqui cantaremos quem? Nós, primeira pessoa do plural. Tá certo, gente? Então, assim nós terminamos nossa aula de hoje sobre verbo. Não fiquem preocupados, porque verbo realmente é um conteúdo difícil e nós temos outras aulas pela frente, tá certo? Essa é só a primeira aula sobre esse assunto. Então, minha gente, e a Raquel também, como nós estamos terminando a terceira unidade,
Tia Raquel aproveitou para incluir também aqui na página 123 estas expressões na parte de ortografia, obrigado e obrigada. Para não ter que gravar um vídeo com 2 minutinhos só, porque é tão bobinho, né? As expressões obrigado e obrigada. Empregamos a expressão obrigada, se emprega quando a pessoa, quando no caso, para o gênero masculino. Então, para menino, por exemplo, Berdinho ganhou um presente, então ele diz obrigado. Mas a Lana ganhou também um presente. Então a Lana é do gênero feminino. Então, ó, a Lana diz obrigada e Berdinho diz obrigado. Tá certo? Então, como é bem bobinho, tia Raquel já incluiu aqui nessa atividade, que é a página 123. Na atividade de vocês, no livro de português, páginas 120 até 123, porque 120 e 121 são páginas de leitura, tá certo? 122 e 123 de tarefa. Quando vocês forem ler, vão ver que também aqui fala sobre o modo subjuntivo e as formas nominais. Como tia falou no início da aula, eu não vou trabalhar o modo subjuntivo hoje, então tia vai deixar para próximas aulas. Nós vamos ficar só com o modo indicativo. Tá certo? Então, livro de português, páginas 120 a 123 e livro de reforço, páginas 105 e 106. Vão respondendo que tia volta já com a aula de história, tá certo?